crepúsculo dourado e o murmúrio do campo-sol, uma esfera de um laranja suave e amanteigado, começava sua lenta descida no horizonte distante, tingindo as poucas nuvens dispersas com matizes de pêssego e lavanda. Para Jonas, o camponês, este era o momento mais sagrado do dia, o limiar entre o labor e o repouso, quando o campo vasto e ondulado parecia suspirar em uníssono com sua própria alma cansada, mas contente. Seus pés, calçados em sandálias de couro simples, mas resistentes, conheciam cada ondulação daquele caminho de terra batida como conheciam as linhas em suas próprias mãos calejadas. Eram amigos de longa data, o homem e a senda, ambos moldados pelo tempo e pelas estações. O ar da tarde, antes aquecido pelo labor sob o sol pleno, agora se tornava um bálsamo fresco e gentil, carregando consigo o perfume adocicado do trevo, silvestre e o aroma terroso e rico do solo que passara o dia a cuidar. Jonas inspirou profundamente, um hálito longo e calmo, sentindo o frescor invadir seus pulmões e levar consigo qualquer resquício de tensão que o dia pudesse ter deixado. Seus ombros, largos e um pouco curvados pela rotina de semear e colher, relaxaram visivelmente a cada passo ritmado. O campo estendia-se à sua volta como um cobertor de retalhos em tons de verde-oliva, ocre e um marrom quente, aqui e ali salpicado pelo amarelo vibrante de alguma flor tardia que teimava em saudar o fim do verão. O trigo, já alto e pesado, ondulava em ondas suaves e preguiçosas sob a carícia da brisa, cada espiga parecendo uma pequena cabeça dourada, inclinando-se em reverência ao dia que findava. O som desse movimento era um sussurro constante, um murmúrio ancestral que embalara gerações de seus antepassados e que agora embalava seus próprios pensamentos. Para a direita, um pequeno bosque de carvalhos antigos erguia-se como guardiões silenciosos, suas folhas começando a exibir os primeiros toques de bronze e carmesim do outono que se aproximava. De lá, vinha o canto melancólico e intermitente de um cuco, marcando as horas que se esvaíam com uma doçura contemplativa. Jonas não apressava o passo, não havia motivo para tal. Sua pequena casa de pedra, com sua chaminé que em breve soltaria uma fumaça acolhedora, esperaria por ele, aninhada ao pé de uma colina suave, perto do riacho cujas águas cantavam uma canção perpétua. Ele observava as pequenas coisas com um olhar sereno, um hábito cultivado ao longo de muitos anos de solidão escolhida e apreciada. Uma joaninha com suas pintas escuras sobre o vermelho vivo escalava com determinação uma haste de capim, balançando-se levemente com o vento. Mais adiante, uma teia de aranha quase invisível brilhava por um instante efêmero quando os últimos raios de sol a atingiam no ângulo certo, revelando sua arquitetura delicada e perfeita, adornada com minúsculas gotas de orvalho que pareciam diamantes suspensos. O camponês sorriu suavemente. Havia tanta beleza no mundo, tanta vida persistente e tranquila, que seu coração se enchia de uma gratidão serena, uma paz que transcendia as palavras e se instalava em seu âmago, como um lago plácido em uma manhã sem vento. Seus pensamentos não eram complexos ou apressados. Eram como as nuvens no céu, movendo-se lentamente, mudando de forma de maneira orgânica, sem pressa para chegar a qualquer conclusão. Refletia sobre a generosidade da terra, sobre a promessa da colheita vindoura, sobre a importância da chuva mansa e do sol constante. Eram pensamentos simples, nascidos da sua profunda conexão com os ciclos da natureza. À medida que o sol se afundava mais, a luz tornava-se ainda mais difusa, mais mágica. As sombras alongavam-se como gigantes sonolentos despertando de um longo sono, e o ar parecia vibrar com uma quietude crescente. Os sons do dia, o zumbido distante das abelhas, o chilrear mais agitado dos pássaros, cediam lugar aos murmúrios mais suaves da noite que se aproximava. O coachar hesitante de um sapo em algum lugar perto do riacho, o pio distante e aveludado de uma coruja iniciando sua vigília, o farfalhar quase imperceptível de alguma pequena criatura noturna movendo-se na relva. Jonas apreciava essa transição, essa entrega suave do dia para a noite. Era como se o próprio mundo estivesse se preparando para dormir, e ele, um pequeno filho dessa imensa natureza, sentia-se parte desse grande ritual de descanso.
A brisa noturna começou a soprar com um pouco mais de insistência, trazendo consigo um frescor mais pronunciado, e ele ajustou o colarinho de sua camisa de linho simples, um gesto automático, feito sem interromper o fluxo de sua contemplação. Foi então, quando a última réstia de luz tingia o céu de um violeta profundo e as primeiras estrelas começavam a piscar timidamente na abóbada celeste como pequenos pontos de esperança, que Jonas percebeu uma mudança sutil na atmosfera. Não era algo que pudesse ser visto ou ouvido de maneira óbvia, mas sim sentido. Uma qualidade diferente na quietude que o rodeava. O ar pareceu ficar ainda mais parado, como se prendesse a respiração, e uma sensação de paz ainda mais profunda, quase palpável, desceu sobre o campo. Era uma paz que vibrava, que continha uma espécie de expectativa serena. Os sons habituais da noite pareciam ter recuado um pouco, não em medo, mas em reverência. Até mesmo o vento pareceu aquietar seu sussurro nas espigas de trigo, e as folhas dos carvalhos distantes ficaram imóveis. Jonas parou seus passos lentos, não por alarme, mas por uma curiosidade tranquila, uma intuição de que algo único estava prestes a acontecer. Seu coração, que sempre batia num ritmo calmo e constante, pareceu diminuir ainda mais sua cadência, entrando em sintonia com essa nova e profunda tranquilidade. Ele olhou ao redor, seus olhos percorrendo lentamente a paisagem agora banhada por uma luz prateada e suave que emanava da lua crescente e das miríades de estrelas. Tudo parecia normal, familiar, e ainda assim, havia uma diferença indescritível, uma qualidade etérea que pairava sobre cada folha, cada pedra, cada torrão de terra. Foi quando ele notou, no centro do campo à sua frente, a uns 50 passos de distância, um brilho suave, uma luminosidade que não pertencia à lua nem às estrelas. Era uma luz cálida e convidativa, de um tom dourado pálido, quase como o âmbar mais puro, e parecia pulsar com uma vida própria, muito gentilmente, como a respiração de alguém adormecido. Não era uma luz ofuscante, pelo contrário, era incrivelmente suave aos olhos, e irradiava uma sensação de calor e bem-estar que começou a envolvê-lo, mesmo à distância. Jonas não sentiu medo. Em seu coração simples e conectado à verdade da terra, não havia espaço para o pavor diante do desconhecido que se apresentava de forma tão pacífica. Havia apenas uma admiração crescente e uma sensação de estar na presença de algo profundamente sagrado, algo que ia além de sua compreensão cotidiana, mas que sua alma parecia reconhecer de alguma forma ancestral. Ele permaneceu imóvel, observando enquanto a luz suave começava a se adensar, a tomar uma forma mais definida, embora ainda translúcida e etérea, no coração silencioso do campo adormecido. O ar ao redor daquela forma luminosa parecia ondular levemente, como a água de um lago tocada pela mais leve das brisas, e um silêncio ainda mais profundo se instalou. Um silêncio que não era vazio, mas repleto de uma melodia inaudível, uma canção de paz infinita. Capítulo 2. A forma de luz e o silêncio. Sagrado. Luz dourado pálida, que Jonas observava com uma serenidade que lhe era tão natural quanto o respirar, intensificou-se de uma maneira quase imperceptível, não em brilho que pudesse ferir os olhos, mas em substância, em presença. Era como se mais daquela essência luminosa estivesse sendo gentilmente vertida no molde invisível que pairava no centro do campo. A pulsação suave continuava, um ritmo lento e constante que parecia ecoar o bater tranquilo do próprio universo, uma cadência de paz primordial. Jonas sentiu seu corpo relaxar ainda mais, cada músculo, cada fibra, soltando-se de uma tensão que ele nem sequer sabia que carregava. Era uma entrega completa, uma confiança infantil no momento presente, tão puro e inesperado. O aroma do trevo e da terra úmida pareceu misturar-se com uma nova fragrância, indescritivelmente suave e doce, como se as próprias estrelas tivessem exalado um perfume, ou como se flores celestiais, invisíveis aos olhos, tivessem desabrochado ali, naquele instante, naquele campo humilde. Não era um cheiro que ele pudesse nomear,
pois não se assemelhava a nada que já tivesse conhecido em sua vida terrena, mas sua alma o reconhecia como o aroma da mais pura santidade, da mais terna benevolência. Lentamente, muito lentamente, a forma dentro da luz começou a ganhar uma silhueta mais discernível. Não era uma forma com contornos nítidos e definidos como os de uma criatura terrena, mas sim uma sugestão, uma impressão de altura e graça. Parecia ser esguia e elevada, estendendo-se verticalmente desde o chão do campo até uma altura considerável, talvez 2 vezes a altura de um homem, ou mais. A luz que a compunha era mais densa no centro e se irradiava para fora em camadas translúcidas, como se fossem véus de pura luminescência. Não havia traços de um rosto que Jonas pudesse distinguir, nem a sugestão de membros ou vestes no sentido usual. Mas havia uma inegável impressão de uma presença consciente, de uma inteligência vasta e amorosa contida naquela coluna de luz serena. Talvez, se ele se esforçasse, pudesse entrever algo que se assemelhasse a ombros suavemente inclinados ou o contorno de uma cabeça erguida, mas era como tentar ver a forma exata de uma chama de vela na penumbra. Ela dançava e tremeluzia, mais uma essência do que uma forma fixa. E, de alguma maneira, essa indefinição era ainda mais reconfortante, pois não impunha nenhuma imagem preconcebida, permitindo que a sensação de paz e assombro preenchesse todo o espaço da percepção. Jonas percebeu que estava de joelhos. Não se lembrava de ter tomado a decisão de se ajoelhar. Suas pernas simplesmente pareceram dobrar-se por vontade própria, num gesto instintivo de humildade e reverência profunda. A terra fria e úmida sob seus joelhos não lhe causava desconforto. Ao contrário, parecia conectá-lo ainda mais àquele momento sagrado, como se a própria terra estivesse participando daquela vigília silenciosa. Ele inclinou a cabeça levemente, não ousando encarar diretamente o coração daquela luminosidade por muito tempo, embora ela não doesse aos olhos. Era mais um sentimento de respeito, de não querer ser intrusivo diante de algo tão manifestamente divino. O silêncio ao redor era absoluto, mas diferente de qualquer silêncio que já experimentara. Não era a ausência de som, mas sim a presença de uma harmonia tão perfeita, tão completa, que transcendia a necessidade de qualquer melodia audível. Era um silêncio que cantava, um silêncio que falava diretamente à alma, em uma linguagem de pura paz. Até mesmo o grilo mais próximo parecia ter emudecido seu canto, e a coruja em sua vigília distante não mais piava. Todo o campo, toda a natureza ao redor, parecia estar suspensa, em um estado de adoração quieta. O camponês sentiu uma onda de calor suave emanar da presença luminosa. Um calor que não era físico, como o do sol ou de uma fogueira, mas um calor que tocava o coração, que aquecia a alma por dentro. Era como o abraço mais terno e reconfortante que se possa imaginar. Um abraço que dizia, sem palavras: você está seguro. Você é amado. Tudo está bem. Lágrimas começaram a escorrer lentamente pelo rosto de Jonas, quentes e silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza ou de medo, mas lágrimas de uma emoção indescritível, uma mistura de gratidão avassaladora, de assombro diante do sagrado e de um alívio profundo, como se um fardo invisível que ele carregara por toda a vida tivesse sido subitamente levantado. Ele não fez esforço para contê-las. Deixou que fluíssem livremente, purificando seu espírito, lavando qualquer resquício de preocupação ou dúvida que pudesse ter se aninhado em algum canto esquecido de sua mente. E enquanto as lágrimas corriam, um sorriso suave, de pura bem-aventurança, começou a se formar em seus lábios. Era o sorriso de uma criança que reencontra um ente querido após uma longa ausência. O sorriso de alguém que vislumbra, por um instante, a beleza indizível do paraíso. A forma de luz permaneceu imóvel, sua luminosidade constante e tranquilizadora. Não houve nenhum movimento brusco, nenhum som repentino. Apenas aquela presença serena, irradiando paz e amor incondicional. Jonas começou a sentir seus próprios pensamentos se aquietarem completamente, como se a mente, antes um lago com pequenas ondas de reflexão, tivesse se tornado um espelho perfeito,
refletindo apenas a luz calma que estava diante dele. Não havia mais perguntas, não havia mais a necessidade de entender ou analisar. Havia apenas o ser, o estar ali, completamente imerso naquela experiência transcendente. O tempo parecia ter parado, ou talvez ele tivesse simplesmente saído de seu fluxo habitual. Cada segundo se estendia em uma eternidade de paz. Ele sentia a brisa suave roçar seu rosto, carregando o perfume celestial, e sentia a terra sob seus joelhos, firme e real, ancorando-o naquela experiência extraordinária. E no centro de tudo, a presença luminosa, como um farol de tranquilidade no vasto oceano da noite. Ele percebeu que, embora a forma não tivesse asas visíveis no sentido tradicional, como as que via em algumas pinturas antigas na pequena igreja da aldeia, havia uma sugestão de algo vasto e protetor que se estendia a partir dela, como se fossem asas feitas da própria luz suave, ou como se a aura luminosa ao seu redor se expandisse e se contraísse ritmicamente num movimento tão lento e gracioso que era quase imperceptível. Era uma sensação de proteção, de estar sob o abrigo de algo imensamente poderoso, mas infinitamente gentil. Essa sensação envolveu Jonas como um manto quente, dissipando qualquer sombra de solidão que ele pudesse ter sentido em sua vida. Simples. Naquele momento ele não estava sozinho no campo. Estava na companhia mais sagrada e amorosa que poderia existir. E essa companhia não exigia nada dele, não pedia palavras ou promessas, apenas oferecia sua presença, seu amor, sua paz. Jonas fechou os olhos por um instante, não para deixar de ver, mas para sentir ainda mais profundamente aquela comunhão silenciosa. E quando os abriu novamente, a luz ainda estava lá, firme, serena, um testemunho silencioso do mistério e da beleza do divino, revelando-se a um simples camponês no coração tranquilo de um campo adormecido. A noite avançava, as estrelas brilhavam com mais intensidade no céu de veludo negro, e a paz que emanava daquela forma de luz parecia abençoar cada folha de relva, cada grão de areia, cada coração que batesse na vasta extensão do mundo. Capítulo 3. O coração iluminado e a canção silenciosa. As lágrimas em seu rosto haviam secado, deixando apenas um leve traço salino que a brisa noturna, agora incrivelmente suave e quase morna ao redor da presença angélica, acariciava com a delicadeza de uma pluma. Jonas permanecia ajoelhado, seu corpo imóvel, mas sua alma flutuava em um oceano de tranquilidade. O mundo exterior, com suas demandas e seus ruídos, parecia ter recuado para uma distância inimaginável, deixando apenas o campo silencioso, o céu estrelado e a radiante forma de luz diante dele. Não havia mais a necessidade de questionar o que era aquilo ou por que estava ali. A resposta estava no próprio ser daquela presença, na paz que ela irradiava, no amor que preenchia cada átomo do ar. Era uma resposta que não vinha em palavras, mas em uma certeza infundida diretamente em seu coração, uma compreensão que florescia de dentro para fora, como uma semente de luz germinando em solo fértil. Ele sentia, com uma clareza que nunca experimentara antes, a interconexão de todas as coisas, a teia invisível de vida e amor que unia a menor folha de relva à estrela mais distante. E ele, Jonas, o simples camponês, era uma parte preciosa e intrínseca dessa vasta e harmoniosa tapeçaria. A luz que emanava da forma angélica parecia respirar em uníssono com ele, ou talvez fosse ele quem tivesse ajustado sua respiração ao ritmo incrivelmente lento e profundo daquela entidade luminosa. A cada inspiração suave, ele sentia como se estivesse aurindo não apenas o ar fresco da noite, mas a própria essência daquela paz beatífica. E a cada expiração, liberava não apenas o ar de seus pulmões, mas qualquer sombra de preocupação, qualquer memória de dificuldade, qualquer anseio que não fosse o de permanecer naquele estado de graça. Seus pensamentos, antes já aquietados, agora se dissolviam quase que completamente, transformando-se em uma corrente suave de pura percepção, uma consciência aberta e receptiva. Era como se sua mente tivesse se tornado um lago perfeitamente calmo sob um céu sem nuvens, refletindo a luz serena sem distorção, sem ondulações. Ele não pensava na colheita, nem no dia de amanhã, nem no passado.
O presente era tudo, e o presente era eterno, preenchido por aquela comunhão silenciosa e sagrada. Então, como ondas de calor suave que se movem através da água, Jonas começou a perceber impressões delicadas se formando em sua consciência. Não eram pensamentos seus, nem palavras ouvidas, mas sim sentimentos e compreensões que chegavam até ele com a clareza de um sonho vívido, mas com a solidez da mais pura verdade. Eram como toques de sabedoria antiga, transmitidos não através da lógica ou da razão, mas através de uma ressonância direta com sua alma. Ele sentiu a imensidão do amor que o envolvia, um amor que não julgava, que não pedia nada em troca, que simplesmente era vasto e incondicional como o próprio céu. Sentiu a preciosidade de sua vida simples, de cada dia de trabalho honesto sob o sol, de cada refeição partilhada em gratidão, de cada noite de sono reparador. Nenhuma vida era pequena ou insignificante aos olhos daquele amor. Cada esforço, sincero, cada ato de bondade, por menor que fosse, brilhava com uma luz própria no grande esquema das coisas. Compreendeu, sem que nenhuma palavra fosse dita, que a dor e a dificuldade, embora parte da jornada terrena, não eram o destino final, mas apenas sombras que serviam para realçar a beleza da luz. Imagens fugazes, suaves como aquarelas, passaram por sua mente, mas não eram como as memórias usuais, carregadas de emoção ou nostalgia. Eram mais como vislumbres de sua própria existência vistos através de um prisma de compaixão infinita. Viu-se criança, correndo descalço pelos mesmos campos, rindo com a alegria despreocupada da infância. Viu seus pais, já partidos há muitos anos, seus rostos enrugados pelo tempo, mas seus olhos brilhando com um amor terno e protetor. Não sentiu a dor da perda, mas apenas a continuidade daquele amor, uma certeza de que eles estavam bem, envoltos na mesma paz que agora o abraçava. Viu seus próprios erros, suas falhas, não com o peso do arrependimento, mas com uma compreensão gentil, como se estivesse aprendendo uma lição valiosa, e sentiu o perdão fluindo através dele, um perdão que começava por si mesmo e se estendia a todos. Essas impressões não eram lineares, não seguiam uma ordem cronológica, mas surgiam e se dissolviam como bolhas de sabão iridescentes, cada uma carregando uma pequena centelha de compreensão e paz. A aura ao redor da forma, Angélica parecia interagir sutilmente com o ambiente. A relva sob ela e ao seu redor brilhava com um verde mais vivo, como se cada folha tivesse sido polida e estivesse refletindo a luz suave. As minúsculas gotas de orvalho nas teias de aranha e nas pétalas das flores silvestres cintilavam com um brilho prismático, transformando o campo em um jardim de joias efêmeras. O ar parecia mais puro, mais vibrante, e Jonas teve a sensação de que, se estendesse a mão, poderia tocar a textura daquela paz, sentir sua suavidade aveludada. Ele não o fez, contentando-se em absorver a beleza e a serenidade com todos os seus sentidos, internos e externos. A própria escuridão da noite não parecia mais escura, mas sim um veludo profundo que servia de pano de fundo para o brilho suave da lua, das estrelas e, acima de tudo, daquela presença celestial que transformara um simples campo em um santuário. O tempo continuava sua dança imperceptível. A lua, agora mais alta no céu, derramava sua luz prateada de um ângulo diferente, criando novas sombras suaves e realçando diferentes texturas na paisagem. As constelações haviam se movido em sua lenta procissão celeste, testemunhas silenciosas daquele encontro milagroso. Jonas sentiu um desejo profundo e sereno de simplesmente permanecer ali, naquele estado de comunhão, para sempre. Não era um desejo ansioso ou egoísta, mas sim o anseio natural da alma por seu lar, por sua fonte de paz. Se a vida pudesse ser sempre assim, um fluxo contínuo de amor e tranquilidade, que mais poderia um homem desejar? Mas, mesmo nesse desejo, não havia apego. Havia uma aceitação profunda do momento, tal como ele era, perfeito em sua transitoriedade e em sua eternidade. Ele compreendia, em algum nível muito profundo, que aquela experiência o transformaria para sempre, que levaria consigo um eco daquela paz para o resto de seus dias. A canção silenciosa que a presença angélica cantava para sua alma
ficaria gravada em sua memória mais íntima, uma melodia de esperança e consolo, à qual poderia retornar em momentos de necessidade. Por agora, porém, ele simplesmente se entregava, permitindo que cada célula de seu ser fosse banhada e nutrida por aquela luz sagrada, por aquele amor incomensurável. Seus olhos, semicerrados, contemplavam a forma luminosa, e um sentimento de gratidão tão imenso encheu seu peito que pareceu expandi-lo, conectando-o ainda mais com o coração pulsante do universo. A noite prosseguia, calma e profunda, e o camponês e o anjo permaneciam em seu encontro silencioso, sob o olhar atento das estrelas distantes, em um campo que se tornara, por algumas horas preciosas, um pedaço do céu na terra. Capítulo 4. O orvalho da eternidade e o suspiro da terra. Lua, agora uma imperatriz de prata navegando em seu curso majestoso através do veludo negro do céu, banhava o campo com uma luz ainda mais clara e etérea. As sombras das poucas árvores e dos tufos de capim mais alto eram longas e suaves, como pinceladas de nanquim sobre uma tela de seda. Jonas, em sua postura reverente, sentia o frescor da noite de uma maneira nova, não como um arrepio, mas como um despertar suave de cada poro de sua pele, uma sensação de estar incrivelmente vivo e presente naquele instante suspenso no tempo. O silêncio persistia, não um silêncio vazio, mas um silêncio pleno, um silêncio que continha a totalidade dos sons do universo em um estado de harmonia perfeita, inaudível para os ouvidos, mas profundamente ressonante para a alma. A presença angélica diante dele continuava a irradiar sua luz dourado pálida, uma constante suave e reconfortante, como um farol de paz em um oceano de tranquilidade. Não havia pressa, não havia expectativa, apenas o sereno desdobrar do momento. Ele percebeu que o orvalho da noite havia se tornado mais abundante. Pequenas gotas cristalinas adornavam cada folha de relva, cada pétala de flor silvestre, cada fio da teia de aranha que antes brilhara sob o sol poente. Sob a luz combinada da lua e da emanação angélica, essas gotas brilhavam com uma intensidade mágica, como se fossem incontáveis pequenas estrelas que haviam descido à terra para testemunhar aquele encontro sagrado. Cada gota parecia conter um universo em miniatura, refletindo a imensidão do céu e a suave luminescência da forma celestial. Jonas observou uma única gota de orvalho na ponta de uma folha de capim perto de sua mão. Era perfeita em sua esfericidade, e dentro dela ele podia ver um reflexo distorcido, mas belo, da luz angélica. Parecia um pequeno olho líquido, contemplando a mesma maravilha que ele. E ele sentiu uma conexão com aquela gota, com aquela folha, uma compreensão de que a mesma força vital, a mesma essência divina que se manifestava de forma tão grandiosa à sua frente, também residia naquelas manifestações minúsculas e humildes da natureza. Tudo era sagrado, tudo estava imbuído da mesma centelha de vida. O camponês sentiu um leve impulso de mover seus membros, não por desconforto, pois parecia flutuar em uma ausência de peso e dor, mas por uma necessidade sutil de reconhecer seu próprio corpo físico. Muito lentamente, com um movimento que era mais um fluir do que uma ação deliberada, ele ajustou a posição de seus joelhos sobre a terra macia. O movimento foi tão gradual que mal perturbou o silêncio, como uma folha que se desprende de uma árvore e plana suavemente até o chão. Ao fazê-lo, sentiu a textura da terra sob suas mãos, que ele instintivamente pousou ao lado de seus joelhos. Era fresca, ligeiramente úmida, e ele podia sentir os pequenos grãos de solo, as raízes finas da relva. Era a terra que ele conhecia tão bem, a terra que o sustentava, que lhe dava o pão de cada dia. Mas naquele momento, ela parecia diferente, como se também estivesse desperta e consciente, vibrando em harmonia com a presença angélica. Teve a impressão de que podia sentir o lento e profundo respirar da própria terra, um ritmo vasto e ancestral que sustentava toda a vida em sua superfície. Era uma sensação de estar profundamente enraizado, ao mesmo tempo em que sua alma pairava nas alturas. A forma de luz diante dele pareceu, por um instante, pulsar com uma intensidade ligeiramente maior.
não o suficiente para assustar, mas como uma suave afirmação, um reconhecimento daquela conexão que Jonas sentia com a terra. A cor dourado pálida talvez tenha adquirido um matiz ainda mais quente, mais próximo do âmbar, por alguns segundos antes de retornar à sua tonalidade habitual. E junto com essa sutil alteração na luz, Jonas sentiu uma nova onda de compreensão fluir para dentro de si. Era a compreensão da paciência infinita da criação, da beleza dos ciclos lentos e inexoráveis da natureza. O semear, o esperar, o brotar, o crescer, o florescer, o frutificar, o colher e depois o repousar da terra no inverno para despertar novamente na primavera. Tudo isso era parte de uma dança sagrada, uma meditação contínua da vida se expressando em miríades de formas. E sua própria vida, com seus ritmos de trabalho e descanso, de plantio e colheita, era um reflexo dessa dança maior. Não havia necessidade de apressar as coisas, nem de se lamentar pela lentidão com que os frutos apareciam. Tudo vinha a seu tempo, de acordo com uma sabedoria mais profunda do que a mente humana poderia conceber. Ele pensou, ou melhor, sentiu a lembrança de um riacho que corria perto de sua casa. A água sempre fluindo, sempre em movimento, contornando pedras, nutrindo as margens, cantando sua canção incansável dia e noite. Às vezes, o riacho era um fio de água tranquilo, outras vezes, após as chuvas, uma correnteza mais forte. Mas ele sempre seguia seu curso, sempre em direção ao rio maior e, eventualmente, ao mar. E essa constância, essa perseverança gentil, pareceu-lhe naquele momento um exemplo de como viver. Fluir com a vida, aceitar os obstáculos e contorná-los com graça. Continuar em frente com um propósito sereno, nutrindo o que estivesse ao seu redor. A presença angélica parecia endossar essa reflexão com sua quietude luminosa, como se dissesse que a verdadeira força não estava na agitação, mas na constância serena, na fidelidade ao próprio curso interior. Jonas sentiu uma profunda calma se instalar em relação ao seu futuro, uma confiança de que, assim como o campo e o riacho, sua vida também se desdobraria da maneira correta, no tempo correto, guiada por aquela mesma mão invisível e amorosa que orquestrava o movimento das estrelas e o perfume das flores silvestres. No extremo leste do céu, onde a escuridão era mais profunda, Jonas começou a notar, ou talvez a sentir, mais do que a ver diretamente, uma mudança quase imperceptível na qualidade da noite. Não era ainda o anúncio do amanhecer, nem mesmo a primeira sugestão de cor. Era algo muito mais sutil, como se o negrume absoluto da noite tivesse perdido uma fração infinitesimal de sua intensidade, como se o véu da escuridão tivesse se tornado um fio mais fino naquela direção distante. As estrelas naquela parte do céu pareciam brilhar com uma clareza um pouco diferente, talvez mais nítida, contra um fundo que, embora ainda profundamente escuro, carregava a promessa adormecida de uma luz futura, ainda muitas horas distante. Era a respiração da noite em seu ponto mais profundo, um momento de quietude máxima antes que o lento ciclo começasse a se mover em direção a um novo dia. Essa percepção não trouxe nenhuma ansiedade a Jonas, nenhuma sensação de que seu encontro estivesse perto do fim. Pelo contrário, integrou-se a sensação de eternidade do momento, como se ele estivesse testemunhando o ritmo cósmico em sua forma mais pura e majestosa. Um ritmo que abrangia tanto a escuridão quanto a luz, o repouso e o despertar, em um ciclo infinito de renovação. A presença angélica, com sua luz constante, parecia ser o ponto fixo nesse vasto panorama em transformação, a âncora de paz no coração do tempo. E Jonas, o camponês, sentia-se parte desse mistério, um observador silencioso e grato, enquanto a noite continuava sua jornada serena e a terra suspirava em seu sono profundo, abençoada pela luz de um visitante celestial. Capítulo 5. O coração cósmico e o manto da paz à noite, em sua plenitude mais profunda, envolvia o campo como um manto de veludo incrustado de diamantes. A lua, alta e soberana, derramava uma cascata de luz prateada que transformava o familiar em algo mágico. Cada folha de relva, cada pedra do caminho, parecendo brilhar com uma luz interior,
como se a essência luminosa do anjo tivesse despertado um eco em todas as coisas. Jonas, ainda ajoelhado, sentia-se como se estivesse no coração de um santuário imenso e silencioso, onde o único som audível era o pulsar suave e quase imperceptível da própria vida universal. A presença angélica à sua frente era o epicentro dessa tranquilidade, uma fonte inesgotável de paz que se irradiava em ondas suaves, lavando sua alma, purificando seus pensamentos, acalmando cada fibra de seu ser. Ele já não se sentia como uma entidade separada, observando um fenômeno externo, a fronteira entre ele e a luz, entre ele e o campo, entre ele e o céu estrelado, parecia ter se dissolvido, fundindo-se em uma unidade serena e harmoniosa. O ar que respirava parecia mais do que simples oxigênio. Era como se estivesse impregnado de uma qualidade nutritiva para o espírito, uma substância etérea que o preenchia com uma vitalidade calma e uma clareza mental translúcida. Cada inspiração era uma absorção de paz, cada expiração uma libertação de tudo o que não era essencial. Ele sentia como se bênçãos não ditas, como um orvalho invisível, estivessem descendo sobre ele, penetrando em sua consciência, acalmando antigas inquietações que ele nem mesmo recordava conscientemente. Não eram bênçãos de prosperidade, material ou de desejos satisfeitos, mas algo infinitamente mais precioso, a bênção da aceitação profunda, da compreensão serena, do amor incondicional. Era como se a luz angélica estivesse gentilmente realinhando sua alma com sua verdadeira natureza, com a essência divina que residia em seu âmago, muitas vezes obscurecida pelas preocupações e lutas do dia a dia. Agora, essa essência brilhava suavemente, reconhecendo sua afinidade com a luz maior que a iluminava. Jonas ergueu o olhar, não diretamente para a forma luminosa, mas para o vasto céu noturno que se estendia acima e além dela. As estrelas, naquela noite clara e sem nuvens, pareciam mais numerosas e mais brilhantes do que jamais as vira. Pontos de luz fria e cintilante, algumas solitárias, outras agrupadas em constelações, cujas formas ele aprendera a reconhecer desde a infância, ensinadas por seu pai em noites como aquela. Mas agora, ele não via apenas padrões ou nomes, sentia a imensidão do cosmos, a profundidade insondável do espaço, e não se sentia pequeno ou perdido diante dessa vastidão. Pelo contrário, sentia uma conexão íntima, como se cada estrela fosse um olho amigo piscando para ele, como se o mesmo sopro de vida que animava seu peito também acendesse aqueles fogos distantes. A presença angélica parecia servir de ponte entre sua pequena existência terrena e aquela grandeza cósmica, revelando que tudo estava interligado por fios de luz e amor, que o universo não era um lugar frio e indiferente, mas um lar vibrante e consciente, pulsando com um propósito divino. Ele pensou na lenta rotação da Terra, na dança silenciosa dos planetas ao redor do Sol, na jornada ainda maior do Sol através da galáxia. Eram movimentos de uma magnitude que sua mente mal podia alcançar, mas seu coração podia sentir a harmonia subjacente, a ordem perfeita dentro da aparente vastidão. E a paz que o envolvia parecia ser a própria música dessas esferas celestes, uma melodia silenciosa de criação e existência contínuas. Não havia esforço nessa dança cósmica, apenas um fluir gracioso, uma obediência às leis profundas do ser. E ele, Jonas, em seu pequeno campo, sob a luz de um anjo, era parte dessa mesma dança. Um participante minúsculo, mais significativo, no grande balé da criação. Essa percepção não o encheu de orgulho, mas de uma humildade ainda mais profunda. Uma reverência pela inteligência insondável que orquestrava tudo com tanta beleza e precisão. A luz dourado pálida do anjo parecia projetar um brilho suave sobre a própria terra ao redor. O solo escuro, as pedras e a vegetação rasteira não pareciam apenas iluminados passivamente, mas como se estivessem absorvendo a luz e reemitindo-a com uma qualidade própria, mais suave e terrena. Era como se a santidade da presença angélica estivesse despertando a santidade inerente da própria terra. Jonas lembrou-se de como, às vezes, após uma chuva suave, quando o sol rompia as nuvens, cada folha e cada flor pareciam brilhar com uma pureza renovada.
Era algo semelhante que ele sentia agora, mas a fonte de luz era infinitamente mais misteriosa e profunda. Ele teve a impressão de que, se pudesse ouvir com ouvidos espirituais, escutaria a terra suspirando em contentamento, bebendo aquela emanação sagrada como um solo sedento bebe a água da vida. E ele, com seus joelhos tocando essa terra abençoada, sentia-se um canal entre o céu e a terra. Um ponto de encontro onde o divino e o terreno se tocavam e se reconheciam. O tempo continuava a ser uma noção fluida, quase inexistente. Poderiam ter se passado minutos ou muitas horas. Ele não saberia dizer, nem se importava. Seu ser estava completamente absorvido no presente eterno daquele encontro. A fadiga física que deveria sentir por estar tanto tempo na mesma posição parecia ter se dissipado, substituída por uma leveza, uma sensação de que seu corpo era quase etéreo, sustentado não por músculos e ossos, mas pela própria energia pacífica que o permeava. Ele sentiu uma onda de gratidão tão pura e intensa que seu coração pareceu se expandir até abranger todo o campo, todo o céu. Gratidão pela sua vida, por mais simples que fosse. Gratidão pela beleza do mundo, que tantas vezes passava despercebida na pressa do cotidiano. Gratidão por aquele momento indescritível de comunhão com o sagrado, que ele sabia que guardaria como o tesouro mais precioso de sua alma. Não pediu nada. Não desejou nada além do que já estava vivenciando. A plenitude daquele instante era suficiente, era tudo. A forma luminosa do anjo permaneceu constante, sua serenidade inabalável. Não houve mais impressões ou imagens específicas na mente de Jonas. Apenas a contínua e profunda imersão naquela paz que excedia todo o entendimento. Era como se as lições anteriores tivessem sido suavemente plantadas e agora estivessem sendo regadas pela pura luz da presença, permitindo que suas raízes se aprofundassem em seu ser. Ele sentia-se lavado, renovado, como se tivesse renascido para uma nova percepção da vida. Uma percepção onde o amor era a única realidade. E a paz, o estado natural da alma. E nesse estado de quietude e entrega, Jonas começou a sentir seus pensamentos se esvaírem completamente, sua consciência individual fundindo-se suavemente com a vasta consciência pacífica que o rodeava, como uma gota de orvalho que desliza para dentro de um oceano sereno e se torna una com ele. Seus olhos se fecharam lentamente, não por sono no sentido comum, mas por um mergulho ainda mais profundo naquela tranquilidade sem limites, um repouso da alma na presença amorosa do divino. O campo dormia, as estrelas vigiavam, e o anjo mantinha sua guarda luminosa, enquanto o camponês repousava no coração da paz cósmica. Capítulo 6. O repouso da alma e o velar da luz eterna. Noite profunda e silenciosa estendia seu manto sobre o campo, e sob ele, Jonas repousava em um estado de quietude que transcendia o sono comum. Seus olhos permaneciam suavemente fechados, e sua respiração, quase imperceptível, era o único sinal visível de vida em seu corpo imóvel. No entanto, sua consciência não estava extinta, mas sim imersa em um oceano de paz lúcida, um estado de ser puro e sem pensamentos, onde a alma encontrava um descanso e uma nutrição que o corpo físico raramente conhecia. Era como se ele tivesse retornado a uma fonte primordial, a um estado de existência anterior à forma e ao nome, onde apenas a essência subsistia, banhada na luz amorosa da presença angélica. A forma luminosa à sua frente mantinha sua vigília serena, uma coluna de luz dourado pálida que irradiava uma constância inabalável, sua emanação de paz envolvendo o camponês como o mais suave e protetor dos casulos. Não havia necessidade de palavras, nem de gestos. A comunhão era completa, tecida nos fios do silêncio sagrado e da luz eterna. O tempo, naquela dimensão de repouso profundo, não seguia as marcações do relógio humano. Os momentos se alongavam em eternidades de tranquilidade, e as horas passavam como um rio subterrâneo, fluindo suave e invisivelmente. A lua, em sua jornada celeste, começara sua lenta descida em direção ao horizonte ocidental, sua luz prateada agora incidindo sobre o campo de um ângulo diferente, criando,
novas e suaves configurações de luz e sombra. As constelações, aquelas antigas companheiras dos viajantes e dos sonhadores, haviam girado solenemente em torno do polo celeste, cada estrela um ponto de luz pura piscando na imensidão escura, como olhos distantes e sábios observando a cena, pacífica abaixo. O ar da noite, no auge de seu frescor, carregava o perfume concentrado do orvalho que se depositara generosamente sobre cada planta, cada folha, cada pétala. Era um perfume de terra limpa, de vida renovada, de pureza intocada, que parecia ser amplificado e santificado pela presença da entidade celestial. Jonas, em seu estado de absorção pacífica, não era perturbado por sonhos ou por qualquer atividade mental discursiva. Se havia alguma percepção, era a de uma imensa e amorosa segurança, a sensação de estar sendo guardado e cuidado por uma força infinitamente gentil e poderosa. Era a segurança de uma criança que dorme profundamente, nos braços de uma mãe amorosa, sabendo instintivamente que nada de mal pode lhe acontecer. Qualquer preocupação residual, qualquer antiga ansiedade que pudesse ter se escondido nos recessos de sua alma, parecia ter sido dissolvida, lavada pela corrente contínua de paz que emanava da luz. Era uma cura silenciosa, uma restauração, que ocorria nas profundezas do ser, sem a necessidade de intervenção consciente. Apenas a entrega, a receptividade e a presença amorosa eram suficientes para operar essa alquimia interior, transformando o chumbo das aflições humanas no ouro da serenidade espiritual. A luz do anjo não diminuía nem vacilava. Era uma chama, perene, uma fonte de conforto visual e espiritual. Sua tonalidade dourado-pálida parecia, por vezes, intensificar-se sutilmente em resposta à profundidade do repouso de Jonas, como se a própria luz estivesse nutrindo ativamente sua alma. O brilho suave que se estendia ao redor da forma angélica criava um círculo de santidade no campo, dentro do qual a vida parecia vibrar em uma frequência mais elevada e pacífica. A relva parecia mais verdejante. As poucas flores silvestres, noturnas, como a dama da noite, pareciam exalar um perfume ainda mais doce e penetrante dentro daquela aura. Até mesmo as pequenas pedras do caminho pareciam ter absorvido algo daquela luminescência serena, brilhando suavemente na penumbra como se contivessem uma luz própria adormecida. Era como se o anjo estivesse tecendo um campo de bênçãos, onde cada elemento da natureza participava daquela sinfonia de paz. No extremo horizonte oriental, para além das colinas distantes que mal se distinguiam na escuridão, a qualidade da noite começava a sofrer uma transformação quase imperceptível, tão sutil que apenas uma consciência profundamente imersa na quietude poderia registrá-la. Não era ainda a promessa do amanhecer, nem sequer a palidez que antecede a aurora. Era mais uma sensação, uma mudança na textura da escuridão, como se o negrume mais profundo da noite tivesse atingido seu ápice e estivesse agora, com uma lentidão cósmica, começando a ceder um infinitésimo de sua intensidade. As estrelas, naquela região do céu, as que anunciavam a vinda do dia, talvez brilhassem com uma nitidez um pouco mais cristalina, como se estivessem se preparando para sua despedida. Essa transição era tão gradual, tão imersa na continuidade da noite, que não trazia consigo nenhuma sugestão de interrupção da paz de Jonas. Pelo contrário, parecia integrar-se ao ritmo vasto e tranquilo do universo, onde a escuridão e a luz se sucediam em uma dança eterna e harmoniosa, cada qual com sua própria beleza e seu próprio propósito. A presença angélica, com sua luz constante e atemporal, permanecia como o centro imóvel dessa vasta roda em movimento. Jonas sentia, em seu estado de repouso consciente, como se estivesse flutuando em um mar de pura existência. Seu corpo físico era uma lembrança distante, uma âncora leve que o prendia suavemente à terra, mas sua consciência se expandia, tocando a imensidão. Não havia medo nessa expansão, apenas uma sensação de liberdade e pertencimento. Ele era uno com o campo, com a lua, com as estrelas, com a presença luminosa do anjo. Eram todos manifestações diferentes da mesma essência, do mesmo amor, infinito que sustentava a criação. Nesse estado, as pequenas preocupações da vida diária, as lutas e os anseios, perdiam toda a sua importância,
parecendo preocupações de um sonho distante. A única realidade era aquela paz profunda, aquela luz terna, aquele amor que tudo permeava. Era um estado de graça pura, um vislumbre da eternidade no coração do tempo. E ele sabia, com uma certeza que não vinha da mente, mas do âmago de seu ser, que aquela experiência era um presente de valor incalculável, uma semente de luz que ele levaria consigo para sempre, nutrindo-a em seu coração e permitindo que ela florescesse em seus dias vindouros. A noite velava, o anjo guardava, e a alma do camponês repousava, sendo tecida novamente nos padrões da paz original. Capítulo 7. O despertar da relva e o coração. Agradecido à profunda quietude que envolvera Jonas como um oceano de paz, começava, muito sutilmente, a permitir que sua consciência individual retornasse à superfície, não como um nadador que emerge ofegante, mas como uma folha que, tendo repousado no fundo de um lago cristalino, é gentilmente elevada por correntes invisíveis até encontrar novamente o ar e a luz. Seus olhos, ainda fechados, registraram uma levíssima alteração na pressão da luz contra suas pálpebras. Uma mudança quase infinitesimal que não vinha da forma angélica, sempre constante em seu brilho dourado pálido, mas talvez do céu, distante, onde a noite mais profunda cedia lentamente o seu reinado. Sua respiração, que fora por tanto tempo um sopro quase imperceptível, aprofundou-se numa inspiração um pouco mais plena, trazendo consigo o aroma fresco e intensificado do orvalho noturno e da terra descansada. Era o primeiro indício de um retorno, não ao mundo das preocupações, mas a uma percepção mais nítida da beleza serena que o rodeava. Lentamente, como o desabrochar de uma flor em câmera lenta, seus sentidos começaram a despertar, cada um deles banhado e purificado pela paz que ainda permeava o ar e seu próprio ser. Ele tomou consciência do contato de seus joelhos com a terra, sentindo não o desconforto da posição prolongada, mas a solidez reconfortante do solo, a sua textura granulada e a umidade fresca que se infiltrava suavemente através do tecido de suas calças simples. Sentiu o peso de suas mãos ainda pousadas ao lado do corpo e a carícia do ar noturno, agora talvez um pouco mais frio, sobre a pele de seu rosto e de seus braços. Eram sensações familiares, mas percebidas com uma clareza e uma pureza novas, como se cada nervo, cada célula, estivesse vibrando em uma sintonia mais fina com a realidade. Não havia pressa em abrir os olhos, pois o mundo interior, preenchido pela lembrança luminosa do encontro e pela paz residual, era tão rico e satisfatório quanto qualquer paisagem exterior. A forma angélica à sua frente permanecia inalterada, um farol de tranquilidade e amor. Sua luz dourada continuava a pulsar com aquele ritmo lento e primordial, e a aura de paz que dela emanava era tão palpável quanto o ar que ele respirava. Jonas sentiu uma onda de gratidão imensa e silenciosa fluir de seu coração em direção àquela presença celestial. Gratidão pela sua visita, pela sua paciência, pela sua cura silenciosa, pelas compreensões profundas que haviam sido semeadas em sua alma. Ele não tinha palavras para expressar a magnitude desse sentimento, mas sabia, com uma certeza íntima, que a presença angélica compreendia a linguagem de seu coração. Não havia necessidade de discursos ou de promessas. A simples oferenda de um coração agradecido era a mais eloquente das preces. E ele sentiu em resposta uma intensificação quase imperceptível daquele calor amoroso que o envolvia, como um suave assentimento, uma bênção silenciosa sendo concedida. Quando finalmente sentiu o impulso de abrir os olhos, fê-lo com uma lentidão extrema, suas pálpebras subindo como cortinas que se abrem para revelar um cenário de beleza indescritível. A primeira coisa que seus olhos focaram foi a própria forma luminosa. Mesmo com a consciência mais desperta, a aparência do anjo permanecia etérea e indefinida em seus detalhes. Mais uma impressão de luz e forma do que uma figura concreta. E isso era perfeito, pois permitia que a imaginação da alma preenchesse os contornos com a essência da beleza e da santidade. A luz que irradiava parecia ainda mais suave e convidativa aos seus olhos agora mais alertas.
e ele pôde observar como ela interagia com o ambiente de maneira ainda mais detalhada. Viu como a luz contornava cada folha de relva próxima, fazendo-a brilhar com um halo prateado dourado, e como as minúsculas gotas de orvalho capturavam e refratavam essa luz em 1000 pequenos arco-íris efêmeros. O campo inteiro parecia um jardim encantado, adornado para uma celebração silenciosa. Seu olhar, então, viajou para além da presença angélica, para o vasto panorama do campo sob a luz declinante da lua. A lua, agora consideravelmente mais baixa no oeste, pintava o céu com um brilho prateado mais suave, e as sombras eram mais longas e difusas. No extremo leste, aquela sutilíssima mudança na escuridão que ele havia percebido antes parecia ter avançado um grau quase invisível. Ainda era noite profunda, o céu ainda era um manto negro salpicado de estrelas, mas havia uma qualidade diferente naquela direção, uma expectativa silenciosa no ar, como se a terra estivesse prendendo a respiração antes do primeiro e mais distante suspiro do amanhecer, que ainda tardaria muitas horas a chegar. Essa percepção da lenta virada da noite não trouxe melancolia, nem a sensação de que seu encontro estivesse terminando, mas sim uma apreciação mais profunda pela natureza cíclica do tempo e da experiência. Tudo tinha seu momento, sua estação, e a beleza residia em cada fase dessa jornada eterna. Jonas sentiu uma leveza em seu corpo, uma ausência de qualquer dor ou rigidez que seria de esperar após tanto tempo imóvel. Era como se a energia pacífica da presença angélica o tivesse sustentado e rejuvenescido. Ele ainda estava ajoelhado, mas sua postura era relaxada, seu corpo em equilíbrio. Um sentimento de alegria serena começou a borbulhar suavemente em seu interior, uma alegria calma e profunda, como uma fonte subterrânea que encontra uma fenda na rocha e começa a jorrar água pura e fresca. Não era uma alegria ruidosa ou excitada, mas um contentamento radiante, uma afirmação silenciosa da bondade da vida e da beleza da existência. Ele sentiu o desejo de sorrir, e um sorriso genuíno que vinha do fundo de sua alma renovada iluminou seu rosto. Era o sorriso de quem testemunhou um milagre, não um milagre de demonstrações espetaculares, mas o milagre mais profundo da paz divina e do amor incondicional, revelando-se na simplicidade de um campo adormecido. Ele permaneceu assim por um longo tempo, simplesmente observando, sentindo, sendo. A brisa noturna continuava seu murmúrio suave através das espigas de trigo, e o perfume do orvalho e das flores silvestres enchia o ar com uma doçura revigorante. A quietude era profunda, mas viva, preenchida pela presença sutil de incontáveis formas de vida que habitavam o campo. E no centro de tudo, a figura luminosa do anjo, seu guardião silencioso, sua fonte de inspiração e consolo. Jonas sabia que a memória daquela noite ficaria gravada em seu ser para sempre, como a estrela mais brilhante em seu céu interior. Ele não tentou entender completamente o que havia acontecido, nem buscou explicações racionais. Aceitou o mistério com um coração aberto e agradecido, contente em ter sido um receptor de tamanha graça. A noite avançava em seu ritmo cósmico, e o camponês, com sua alma desperta e seu coração pleno, continuava sua vigília silenciosa, banhado na luz serena de um visitante celestial, enquanto o mundo dormia, sonhando talvez com a paz que ali se manifestava de forma tão pura e verdadeira. Capítulo 8. O selo da paz e o coração. Transbordante. Noite prosseguia em sua jornada silenciosa, e o campo, sob o olhar prateado da lua e o brilho dourado do anjo, repousava em uma quietude quase palpável. Jonas, com o coração transbordando de uma gratidão serena e uma alegria indizível, sentia cada momento como uma pérola preciosa, um instante de eternidade que se desdobrava com uma lentidão divina. A presença luminosa à sua frente não diminuíra em seu esplendor suave, mas Jonas começou a perceber, ou talvez a sentir intuitivamente, que a natureza da comunhão estava entrando em uma nova fase, não de término, mas de uma profunda e serena integração. Era como se as bênçãos, as compreensões e a paz que haviam fluído tão abundantemente daquela fonte celestial estivessem agora se assentando em seu ser,
tornando-se parte intrínseca de quem ele era, como a água que é absorvida pela terra sedenta e se torna um com ela, nutrindo suas raízes mais profundas. Ele já não sentia a necessidade de analisar ou mesmo de registrar cada impressão. Simplesmente permitia que a experiência o permeasse, como a luz do sol que aquece a pele ou a brisa suave que acaricia o rosto. A confiança que brotara em seu peito era absoluta. Confiança na bondade da vida, na presença constante do amor divino e em sua própria capacidade de carregar aquela centelha de paz em seu cotidiano. A forma angélica, com sua luz constante e tranquilizadora, parecia agora um selo sobre essa nova realidade interior, uma confirmação silenciosa de que a transformação ocorrida naquela noite era genuína e duradoura. O medo do desconhecido, que talvez pudesse ter surgido em outro homem diante de tal manifestação, simplesmente não existia em Jonas. Fora substituído por uma aceitação tão completa e uma reverência tão profunda que apenas o assombro e a gratidão encontravam espaço em seu coração. A luz que emanava do anjo parecia, por momentos, adquirir uma qualidade ainda mais envolvente, como se estivesse tecendo um manto protetor ao redor de Jonas, um manto de pura energia pacífica. Ele sentiu como se cada célula de seu corpo estivesse sendo banhada naquela luminescência sagrada, como se velhas memórias de dor ou cansaço estivessem sendo gentilmente apagadas, substituídas por uma vitalidade serena e uma sensação de bem-estar integral. Não era uma cura física no sentido de tratar uma doença específica, mas uma harmonização profunda de seu corpo, mente e espírito, um realinhamento com as correntes de vida e saúde que fluem abundantemente pelo universo. E ele percebeu que essa cura vinha da própria paz, da ausência de conflito interior, da simples entrega ao amor que o sustentava. A paz era, em si, o maior dos remédios, a mais potente das medicinas. O olhar de Jonas vagueou novamente pelo campo. A lua, agora mais próxima do horizonte ocidental, alongava ainda mais as sombras, criando um jogo de claro escuro que possuía uma beleza melancólica e suave. As estrelas, especialmente aquelas no zênite e no lado oposto ao poente lunar, brilhavam, com uma intensidade quase dolorosa em sua pureza, como diamantes frios espalhados sobre um tecido de veludo negro infinito. Ele ouvia, ou melhor, sentia, o silêncio profundo da terra adormecida. Não era um silêncio de ausência, mas um silêncio pleno de vida contida, de sementes esperando o tempo de brotar, de raízes se aprofundando na escuridão nutritiva, de pequenos seres noturnos movendo-se com cautela em seus afazeres secretos. E ele se sentiu parte dessa vida oculta, dessa quietude laboriosa, compreendendo que mesmo no repouso e na escuridão há um trabalho sagrado sendo realizado, uma preparação para o novo ciclo de luz e atividade. No extremo leste, aquela sugestão, quase imperceptível de uma mudança na escuridão, tornara-se uma fração de grau mais evidente. Ainda não era luz, nem mesmo a mais pálida das auroras, mas sim uma qualidade diferente na própria escuridão. Como se o véu da noite tivesse se tornado minimamente mais translúcido naquela direção. Era o anúncio longínquo, sussurrado, através de horas incontáveis, de que o ciclo da noite, em sua plenitude, começaria eventualmente a ceder. Essa percepção, agora um pouco mais clara para os sentidos despertos de Jonas, não trouxe nenhuma perturbação à sua paz. Ele a acolheu como mais uma manifestação da ordem cósmica, da dança incessante entre luz e sombra, dia e noite. E a presença angélica, com sua luz que não provinha do sol nem da lua, mas de uma fonte eterna, parecia transcender esses ciclos, sendo um ponto de constância e referência em meio a todas as mudanças. Jonas sentiu um movimento suave em seu próprio coração, um transbordar de amor que não se dirigia apenas à presença angélica, mas se irradiava para todo o campo, para a terra, para o céu estrelado, para cada ser vivente, conhecido ou desconhecido. Era um amor impessoal e universal, a mesma qualidade de amor que ele sentia emanar do anjo, agora refletida e amplificada em seu próprio peito. Sentiu vontade de abençoar o mundo, de derramar sobre ele a mesma paz que havia recebido, e soube, intuitivamente, que essa era a verdadeira natureza da bênção.
receber e transbordar, ser um canal para que a graça divina pudesse fluir. Não eram necessárias palavras ou rituais. O simples ato de sentir e irradiar aquele amor era a mais poderosa das bênçãos. E assim ele fez, em silêncio, seu coração se expandindo em ondas de compaixão e ternura que alcançavam os confins do campo e talvez muito além. Foi então, enquanto seu coração se expandia nesse ato silencioso de dar, que ele percebeu uma alteração quase infinitesimal na luminosidade da forma angélica. Não era um diminuir do brilho, nem uma mudança de cor, mas algo mais sutil, como se a luz estivesse se tornando ainda mais etérea, mais difusa, como se estivesse começando a se mesclar suavemente com a própria atmosfera ao seu redor. A pulsação suave, aquele ritmo lento e primordial, talvez tenha se tornado um pouco mais espaçada, um pouco mais leve. Não havia nenhum indício de uma partida abrupta, nenhuma sugestão de abandono. Era mais como o final de uma melodia celestial, onde as últimas notas se prolongam no ar, tornando-se cada vez mais suaves, até se fundirem com o silêncio, deixando para trás uma sensação de beleza e plenitude. Jonas observou essa transição com a mesma serenidade com que havia observado tudo naquela noite. Seu coração estava pleno, e ele sentia uma profunda aceitação do que quer que viesse a seguir. A paz que encontrara estava agora ancorada dentro dele, e ele sabia que a levaria consigo, independentemente do que acontecesse com a manifestação exterior da luz. Ele permaneceu imóvel, um observador reverente, enquanto a noite profunda continuava seu curso e a presença celestial iniciava, com uma graça infinita, o seu lento e quase imperceptível adieu. Capítulo 9. A luz que se desfaz e o eco da eternidade. A noite, em sua vasta e silenciosa imensidão, continuava seu curso vagaroso, e o campo, antes palco de uma manifestação divina, agora se preparava para a mais sutil das transições. Jonas, com o coração ancorado em uma paz que parecia ter se tornado a própria essência de seu ser, observava a forma luminosa à sua frente com uma reverência tranquila e uma aceitação plena. A quase infinitesimal alteração que ele percebera na luz angélica começou a se acentuar, mas de uma maneira tão gradual, tão incrivelmente suave, que era como assistir ao desabrochar de uma flor ao contrário, suas pétalas de luz se recolhendo lentamente, ou como a névoa da manhã que se dissipa sob os primeiros e mais tímidos raios de um sol ainda invisível. Não havia pressa, não havia um adeus formal, apenas a continuação daquela dança etérea de presença e transformação. A luminosidade dourado pálida, que por tantas horas fora um farol constante de esperança e serenidade, começou a perder sua densidade aparente, tornando-se progressivamente mais translúcida. Era como se a substância da luz estivesse se rarefazendo, permitindo que Jonas visse com mais clareza os contornos da paisagem que se encontrava além dela. As espigas de trigo adormecidas, a linha escura do bosque distante, o perfil suave das colinas sob o céu estrelado. A forma esguia e elevada, antes uma coluna de luz coesa, agora parecia mais um véu diáfano, uma cortina de luminescência através da qual o mundo se revelava com uma nova pureza. O pulsar suave, aquele ritmo primordial que ecoara o bater do coração do universo, tornou-se ainda mais lento, mais espaçado, cada pulsação uma despedida carinhosa, uma bênção final que se derramava sobre o campo e sobre a alma do camponês. Jonas não sentiu tristeza, nenhuma sensação de perda. A plenitude que o preenchera era tão completa, a paz tão profundamente arraigada, que não havia espaço para sentimentos negativos. Havia, sim, uma terna melancolia, não a melancolia da dor, mas aquela que acompanha a contemplação da beleza, efêmera, como a beleza de um pôr-do-sol magnífico ou o perfume de uma flor rara que dura apenas um dia. Ele sabia, com uma certeza que transcendia o pensamento, que embora a manifestação visível pudesse estar se desvanecendo, a essência daquela presença, o amor e a paz que ela trouxera, permaneceriam com ele para sempre, gravados em sua alma como as estrelas estão gravadas no firmamento. Ele continuava ajoelhado, não por obrigação, mas porque seu corpo parecia ter encontrado naquele lugar, naquela postura, um ponto de equilíbrio perfeito entre a terra e o céu.
Suas mãos repousavam sobre os joelhos e seu rosto estava erguido, não em súplica, mas em silenciosa e grata contemplação. A fragrância celestial que se misturara ao aroma do campo, aquele perfume indescritível de santidade e doçura, também começou a se tornar mais sutil, como se estivesse sendo reabsorvida pela brisa noturna, deixando para trás apenas um eco olfativo, uma lembrança delicada que pairava no ar como a melodia de uma canção que acabou de ser tocada. Os sons da noite, que haviam se aquietado em reverência, começaram a retornar muito timidamente, não de forma abrupta, mas como se estivessem testando as águas. O pio distante e aveludado da coruja soou novamente, mais suave do que antes, e o coachar hesitante de um sapo solitário junto ao riacho juntou-se à sinfonia discreta da natureza. Era como se o mundo, tendo testemunhado um milagre, estivesse lentamente despertando de um transe sagrado, ainda movendo-se com cautela para não perturbar a santidade do momento que findava. A luz angélica, agora extraordinariamente etérea, parecia expandir-se e difundir-se, perdendo seus contornos definidos e tornando-se mais uma aura geral de luminosidade suave que pairava sobre aquele ponto específico do campo. Era como se estivesse se derramando, se entregando de volta à atmosfera, à terra, ao éter. Por um breve instante, Jonas teve a impressão de ver miríades de minúsculos pontos de luz, como poeira de estrelas, desprendendo-se da forma principal e flutuando suavemente no ar. Cada um deles uma centelha daquela paz e daquele amor, espalhando-se como sementes luminosas pelo campo adormecido. Foi um espetáculo de uma beleza indescritível, silencioso e profundo, que encheu seus olhos de um novo brilho, não de lágrimas, mas de pura admiração. E ele sentiu em seu coração que aquelas sementes de luz estavam sendo plantadas não apenas no solo físico, mas também em sua própria alma, prometendo futuras florações de serenidade e compreensão. Então, com a mesma suavidade com que havia chegado, a última manifestação visível da luz começou a se extinguir. Não se apagou como uma chama que é soprada, mas sim se dissolveu, como o açúcar que se desfaz na água, tornando-se una com o ambiente. Por um momento, houve um brilho residual, um fulgor quase imperceptível, que marcava o local onde a presença estivera, e depois apenas o campo sob a luz pálida da lua e das estrelas. O silêncio que se seguiu não foi o mesmo silêncio pleno e cantante de antes, mas um silêncio de contemplação. Um silêncio preenchido pela memória viva de uma experiência transcendente. O local onde o anjo estivera parecia, aos olhos de Jonas, irradiar uma quietude ainda mais profunda, uma aura de sacralidade que ele sabia que jamais o abandonaria. Aquele pedaço de terra, antes apenas mais uma parte de seu campo familiar, tornara-se um solo sagrado, um lugar de encontro entre o céu e a terra, um altar natural erguido pela própria divindade. Jonas fechou os olhos por um longo momento, não para dormir, mas para selar dentro de si a imagem, a sensação, a totalidade daquela noite extraordinária. Quando os abriu novamente, a paisagem era a mesma, mas ele era diferente. Uma paz profunda e inabalável residia em seu coração, e uma nova luz brilhava em seu olhar. A lua já se afundara consideravelmente no oeste, e as estrelas naquela parte do céu começavam a empalidecer, não tanto pela aproximação do dia, que ainda estava distante, mas pelo seu próprio ciclo de mergulhar no horizonte. No leste, porém, a escuridão da noite, embora ainda dominante, já não possuía aquela impenetrabilidade de tinta. Havia uma qualidade quase imperceptivelmente mais leve no ar, uma promessa silenciosa e longínqua de que, após muitas horas de quietude e escuridão, um novo sol eventualmente surgiria. E Jonas, o camponês, sentia-se pronto para esse novo dia, e para todos os dias que viriam, carregando em seu peito o eco da eternidade e a bênção silenciosa de um anjo que caminhara com ele por algumas horas preciosas em seu campo de sonhos. Capítulo 10. O silêncio do campo e a alvorada. No coração, o campo agora repousava sob o manto da noite que se aprofundava em suas horas finais. Um silêncio tangível, preenchendo o espaço onde antes a luz celestial brilhara. Jonas permaneceu,
ajoelhado por um tempo que não poderia medir, o coração pleno e a alma em um estado de serenidade que ele nunca sonhara ser possível. A ausência da forma luminosa não deixara um vazio, mas sim uma plenitude diferente, a certeza de uma presença que se tornara interna, uma semente de eternidade plantada no solo fértil de seu espírito. O ar ao redor do local onde o anjo estivera parecia vibrar com uma quietude especial, uma santidade residual que ele podia sentir em cada respiração, em cada pulsar de seu sangue. Era como se a própria terra guardasse a memória da visita divina, mantendo aquele pedaço do campo como um santuário invisível, mas palpável para quem tivesse olhos de ver e coração de sentir. Lentamente, com a mesma reverência com que testemunhara a chegada e a partida da luz, Jonas começou a tomar consciência mais plena de seu corpo físico. Sentiu a textura da terra sob seus joelhos, agora fria e úmida com o orvalho abundante da madrugada. Percebeu a brisa suave, que se tornara um pouco mais penetrante à medida que a noite avançava, roçando seu rosto e suas mãos. Eram sensações comuns, parte de sua vida diária no campo, mas agora ele as percebia com uma clareza renovada, cada uma delas um pequeno milagre, um testemunho da beleza simples e profunda da existência. Não havia pressa em seus movimentos quando finalmente decidiu se levantar. Foi um ato lento, ponderado, como se estivesse se desvencilhando de um sono profundo e restaurador, cuidando para não perturbar a paz que o envolvia e que parecia ter se aninhado em cada partícula do ambiente. Ao ficar de pé, sentiu uma leveza em seus membros, uma ausência de qualquer cansaço ou rigidez, apesar das longas horas de imobilidade. Seu corpo parecia rejuvenescido e sua mente clara como um céu de verão após uma chuva purificadora. Ele olhou para o local exato onde a forma angélica repousara. Nada havia ali agora, exceto a relva comum, as flores silvestres adormecidas e o brilho prateado do orvalho sob a luz da lua poente. E, no entanto, para Jonas, aquele lugar seria para sempre diferente, marcado por uma santidade invisível. Ele inclinou a cabeça em um gesto silencioso de gratidão e despedida, um reconhecimento do presente inestimável que ali recebera. Não precisava de marcos ou memoriais. A lembrança viva em seu coração era o monumento mais duradouro. Então, com passos lentos e deliberados, começou sua jornada de volta para casa. O caminho de terra batida, tão familiar, parecia novo sob seus pés. Cada pedra, cada raiz, cada curva era percebida com uma atenção amorosa, como se estivesse redescobrindo um velho amigo. O céu acima estava em um estado de transição magnífica e quase imperceptível. A lua, agora muito baixa no horizonte ocidental, lançava seus últimos raios prateados, criando sombras longas e etéreas que dançavam suavemente com a brisa. No lado oposto, no extremo leste, a profunda escuridão da noite começava a ceder, muito gradualmente, a uma tonalidade de anil quase imperceptível, um prenúncio longínquo da alvorada que ainda demoraria a chegar. As estrelas mais brilhantes ainda pontilhavam o firmamento, mas aquelas mais próximas do horizonte oriental começavam a empalidecer sutilmente, como se estivessem se recolhendo diante da promessa de uma nova luz. Os sons da natureza que o acompanhavam eram os da mais profunda madrugada, ocasionalmente o farfalhar de uma pequena criatura na relva, o chamado distante de alguma ave noturna encerrando sua caçada, ou o murmúrio do vento nas copas das árvores do bosque próximo. Mas acima de tudo, havia um silêncio profundo, um silêncio que não era mais o silêncio cantante da presença angélica, mas o silêncio expectante da terra aguardando o novo dia. E Jonas caminhava através desse silêncio, não como um intruso, mas como parte integrante dele, seu coração em paz, sua mente serena. Ele não pensava no trabalho que o esperava, nem nas preocupações do cotidiano. A experiência daquela noite o elevara para além dessas considerações imediatas, conferindo-lhe uma perspectiva mais ampla, uma compreensão mais profunda do propósito e do significado de sua existência simples. Ele sentia a paz dentro de si como uma fonte viva, uma nascente de água pura que brotava incessantemente nutrindo sua alma. Sabia que os desafios da vida continuariam, que haveria momentos de dificuldade e de tristeza, pois essa era a natureza da jornada terrena. Mas agora,
Ele carregava consigo um refúgio interior, um santuário de tranquilidade ao qual poderia sempre retornar. A lembrança da luz angélica, do amor incondicional que sentira, da paz que o envolvera, seria sua âncora, seu farol nas tempestades. E ele se sentiu imensamente grato por essa dádiva, a mais preciosa que um homem poderia receber. Não a riqueza, não o poder, não a fama, mas a paz que excede todo o entendimento. À medida que se aproximava de sua pequena casa de pedra, aninhada ao pé da colina, os primeiros e mais tímidos sinais da alvorada começavam a se tornar um pouco mais visíveis no céu oriental. Uma palidez leitosa espalhava-se lentamente, empurrando a escuridão para o oeste, e as estrelas naquela região do céu tornavam-se cada vez mais diáfanas, como diamantes, se dissolvendo em um mar de luz crescente. Ainda não era o dia, mas a sua promessa silenciosa e fiel. Jonas parou por um momento à porta de sua casa, olhando para trás, na direção do campo agora distante. Não podia mais ver o local exato do encontro, mas podia senti-lo, uma presença sagrada que ecoava em sua alma. Um sorriso suave tocou seus lábios. Ele entrou em sua casa humilde, e o ambiente familiar o acolheu com seu silêncio e sua simplicidade. Tudo estava como deixara, mas ele já não era o mesmo. Uma nova luz brilhava em seus olhos. Uma nova serenidade emanava de seu ser. Preparou-se para o descanso, não com a fadiga pesada de um dia de labor, mas com a tranquilidade de uma alma que encontrara seu verdadeiro repouso. E ao se deitar em sua cama simples, sentiu a paz da noite sagrada envolvê-lo como o mais macio dos cobertores. E soube que o anjo, embora invisível, continuaria a velar por ele, não apenas naquele campo, mas em cada passo de sua jornada. E assim, com o coração pleno de gratidão e a alma banhada na luz de um encontro divino, Jonas, o camponês, fechou os olhos e entregou-se a um sono profundo e abençoado, enquanto lá fora, no silêncio do campo, a primeira e mais pálida luz da alvorada começava a pintar o horizonte, anunciando o início de um novo dia. Um dia que seria vivido com uma nova paz, uma nova esperança, um novo amor. E o eco da eternidade ressoava suavemente em seu coração adormecido.